Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 é mais uma questão envolvendo os conceitos de média, mediana, medidas de dispersão. Vou deixar no fim deste vídeo o link com todas as questões que já caíram nos Enems anteriores sobre esse assunto. Por quê? Porque todo ano tem. Nesse ano, por exemplo, se não me engano, caíram 3 ou 4 questões sobre esse assunto. Beleza? Então, acessa lá no fim desse vídeo a playlist contendo as questões de média, mediana, moda, desvio padrão, para você treinar esse tipo de raciocínio e garantir umas questões no próximo Enem. Beleza? Vamos ver como é que era a questão. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão nesse quadro. Então, a gente tem as pesagens, a média, a mediana e o desvio padrão de cada um dos atletas. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi, então, entre quais atletas? É uma questão bem tranquila, a gente não precisa nem fazer conta, a gente precisa só conhecer essas medidas aqui de dispersão, de média, mediana, desvio padrão. Então, a informação mais importante do problema está aqui, ó. A primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. O que significa esse mais regular e o menos regular? O mais regular e menos regular se refere à quantidade de variação dos pesos, concorda? O atleta mais regular quanto ao peso é aquele atleta em que os pesos variaram menos em relação à média. Já o atleta menos regular é aquele que teve uma variação do peso muito grande. E dentre esses 3 parâmetros, média, mediana e desvio padrão, qual é o parâmetro que nos fala sobre a variação? O parâmetro que nos fala sobre a variação é o desvio padrão. O desvio padrão mostra o quanto de variação existe em relação à média, ou seja, existe em relação ao valor esperado. Beleza? Então, a única coisa que você tinha que fazer nesse problema era observar aqui os valores do desvio padrão. O atleta mais regular seria aquele que tivesse a menor variação, concorda? Aquele que o peso variou menos, ou seja, é aquele que tem o menor desvio padrão. Já o atleta menos regular é aquele atleta cujo peso variou mais, ou seja, ele tem o maior desvio padrão. Então, olhando aqui os desvios padrões, o menor desvio padrão, 4,9, 8,49, 4,08, 7,8. O menor desvio padrão é esse aqui, 4,08 do atleta 3. Então, se a gente olhar os pesos do atleta 3, as massas, o peso dele foi 75, 70 e 65. A média foi 70, então variou aqui, 5 para cima e 5 para baixo. Teve uma variação pequena, Então, ele foi o atleta mais regular. Já o maior desvio padrão é esse aqui, 8,49. Então, é do atleta 2, concorda? Então, se a gente olhar os pesos, as massas do atleta 2, a média dele foi 71, 65, na segunda pesagem ele pesou 65, na terceira 65. Então, aqui variou em relação a 71, variou 6 unidades, ou seja, variou mais que esse aqui. E aqui na primeira pesagem ele pesou 83, então teve uma variação de 12 quilos, Então, variou muito, ele foi o menos regular, Por quê? O desvio padrão dele foi o maior. Então, a primeira luta vai ocorrer entre os atletas 3 e o atleta 2, seria a resposta da letra C. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. No mais, se tiver curtido a explicação,
deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer. E se quiser se inscrever no canal, só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui do lado. Certinho? É isso, até a próxima!